Oi, pessoal, nós somos alunos do terceiro e do quinto período da Faculdade Multivics de Castelo e hoje nós vamos falar um pouco sobre as doenças parasitárias, em especial sobre Stomonas meliagrides. Bom, Stomonas meliagrides é um protozoário causador de estomonose que infecta perus jovens, galinhas e aves de caça. A doença, que tem distribuição mundial, causa graves lesões no seco e áreas de necrose no fígado. Mesmo os perus apresentando uma mortalidade de até 100% nos casos, as aves podem ter uma boa recuperação. O Stomonas apresenta 4 estágios evolutivos e nenhum deles apresenta cisto. O primeiro estágio é o invasor, que é o que invade os tecidos, ele não apresenta flagelo e o movimento dele é por pseudópodes. E esse estágio ele é encontrado em lesões recentes do seco e do fígado. O segundo estágio, o estágio vegetativo, como o nome já diz, ele é o estágio menos ativo, onde o parasito fica no centro das lesões do seco e do fígado, e é o estágio que destrói os tecidos. O estágio trofozoito é encontrado na luz do seco e é o único estágio que tem flagelo. E o quarto estágio é o estágio resistente, que é mais resistente ao meio ambiente, porém ele também não é um cisto. O ciclo de vida ele vai se iniciar com uma galinha que possui no seu seco tanto o Heterax galinarum quanto o Stomonas. Esse protozoário do Stomonas ele acaba invadindo o intestino do Heterax galinarum. Logo após o protozoário do Stomonas se multiplicar, ele vai romper as células intestinais e assim irá penetrar no sistema reprodutor, mais precisamente nos ovários. Após a penetração no zoócito, ele irá se reproduzir de forma assexuada por divisão binária. É importante ressaltar que não há produção de cistos. Depois de se reproduzir, eles acabam infectando os ovos do Hterax galinarum, que vão para o meio ambiente e ali eles vão estar preparados para poder infectar as aves. Elas vão se infectar pela ingestão acidental do ovo embrionário do nematóide do Hterax galinarum, ou pela ingestão de minhocas contendo no seu interior a L3. Elas são hospedeiras paratérmicas do ovo do Hterax galinarum. Esses ovos, eles vão eclodir no seu trato digestório após a ingestão, e após a eclosão do protozoário, ele vai se fixar na mucosa e assim vai liberar agente na parede do seco, e que entre 5 a 12 dias após a infecção é observado um espaçamento epitelial, que é a ulceração. Mas nas aves que têm um sistema imune bom, esses ovos eles vão ser eliminados via fezes e vão para o meio ambiente. Vale ressaltar que esses ovos possuem a larva do Hterax galinarum e o protozoário do Stomonas. Quando a ave ingerir esses ovos, ela dará início a um novo ciclo. Os ovos desse parasita poderão ficar viáveis no meio externo, em média de 2 a 3 anos, enquanto estiverem envolvidos por um ovo do nematóide e em condições ambientais adequadas. E o período pré-patente é de cerca de 4 semanas. Epidemiologia.
A Stomona meleagrides, ela pode ocorrer de duas formas. Em locais onde os perus jovens apresentam contato direto com galinhas, ou seja, que eles estão misturados, né? Andando misturados, enfim, comendo nos mesmos locais, bebendo água. Ou até mesmo aonde recentemente saiu galinhas e logo após foram inseridos perus jovens. Então, o ideal é sempre depois da retirada das galinhas, fazer a higienização do local e um intervalo de tempo adequado para serem inseridos os perus. A galinha, ela é um animal extremamente resistente aos estomonas e geralmente ela não apresenta sintomatologia alguma. E uma outra forma de contágio pelos perus jovens, outra forma que eles podem ser infectados, são quando eles são criados por fêmeas chocas que já são portadoras do Stomonas meleagrides. Os sinais e sintomas clínicos. Aproximadamente 8 dias após a infecção dessas aves, elas começam a apresentar comportamentos diferentes dos habituais, como apatia e depressão, penas euriçadas e as fezes apresentam coloração amarelada e com a presença de muco. Também é possível notar o comportamento de se isolar e sonolência. É possível notar também que a ave aumenta o consumo de água, porém, ela diminui o consumo de ração, o que faz essa ave ficar caquética. A cabeça dessa ave também fica de uma cor azulada. Ela fica cianótica. É daí que vem o nome popular da doença, que é doença da cabeça preta. Entretanto, esses sinais e sintomas clínicos, eles são inespecíficos. Eles podem ser comuns a outras doenças, o que torna o diagnóstico muito difícil e ele possui um caráter muito sugestivo, um caráter clínico muito sugestivo. As aves mais jovens, elas possuem a doença em sua forma mais aguda, o que leva esses animais à morte logo após o aparecimento dos primeiros sintomas clínicos. A característica da fisiopatologia dos Stomonas meleagrides é que, primeiramente, eles vão invadir o hospedeiro através das paredes do ceco, o que vai causar enterite com espessamento na mucosa cecal, e vai ter a formação de núcleos caseosos nos cecos. Eles também vão causar alterações patológicas no fígado, devido à grande proliferação do parasito no parênquima hepático, o que vai ocasionar nos sintomas, onde o conteúdo cecal ele vai ser duro, seco e com um aspecto de leite coagulado, e que vai encher toda a luz do órgão. O fígado ele também vai apresentar áreas de necrose e degeneração. E essas lesões elas são patognomônicas, com contorno semicircular e uma coloração amarela ou verde amarelada. Os cecos eles vão apresentar-se hipertrofiados, com úlceras nas paredes do órgão e vão estar envoltos por uma massa semicaseosa com um odor ruim e uma cor verde amarelada. As lesões principais estão nos cecos e no fígado, e devido à invasão e multiplicação desses parasitos, ocorre uma reação inflamatória e ulcerações nesses nódulos. Bom, para traçar o diagnóstico, tem que se observar o histórico dos sintomas ou realizar a necrópsia das aves. Pode ser feito também um exame histopatológico, que mostrará se há
ou não protozoários nas aves. Observa-se no fígado lesões profundas e com aspectos circulares e de coloração amarelada. O seco ele pode se mostrar lesionado e com uma reação inflamatória e ulcerações, que vão surgir após a multiplicação dos parasitas. Bom, o tratamento. O tratamento indicado para estomonose é a administração de dimetridazol na ração ou na água de perus, infectados ou não, por até 12 dias. Outro medicamento indicado é o metronidazol, que age diretamente no organismo do parasito. Porém, esse medicamento deve ser usado com restrição para que o parasito não tenha resistência. Além disso, pelos perus terem uma alta taxa de mortalidade logo após a infecção, também é indicado o extermínio de toda a criação e o abandono do local de no mínimo 1 ano. Porém, esse método gera muitos prejuízos econômicos para o criador de perus. O controle e a profilaxia. Algumas medidas de controle e profilaxia devem ser adotadas para a não contaminação das aves. Separar as galinhas de perus é uma medida de controle, já que a galinha possui em seu ceco o Heterax galinário, que atua como hospedeiro intermediário de estomonas. Realizar o controle de minhocas. As minhocas, elas podem ser um meio de contaminação também, pois elas atuam como hospedeiras de transporte de Heterax galinário. E se o estomonas estiver dentro do ovo de Heterax e a minhoca comer esse ovo contendo estomonas, ela acaba se tornando uma hospedeira paratênica do Estomonas meleagrides. Realizar o tratamento de animais já contaminados, a separação de perus jovens e perus adultos. Os perus jovens possuem um sistema imunológico mais maduro. Os perus jovens, eles não possuem esse sistema imunológico maduro, por isso que eles são mais acometidos. Eles morrem mais do que os perus mais velhos. O cumprimento de normas sanitárias. Manter um ambiente limpo para não ocorrer a ingestão passiva desses ovos contaminados. Não introduzir também aves novas a criações já existentes, porque não sabemos o histórico dessas aves que serão introduzidas em um ambiente de outras aves, das aves já existentes. E manter as aves em terrenos não ocupados anteriormente por outras aves, já que os ovos dos nematóides eles podem ficar viáveis no meio de 2 a 3 anos. Nessa foto, podemos ver um manejo totalmente inadequado, que são o peru junto com as galinhas. Esse manejo não é recomendado. Bem, chegamos à conclusão. Então, conclui-se, a gente pode concluir perante esse trabalho, que a estomonose é uma doença que ela traz sérios prejuízos para a avicultura brasileira, sobretudo na criação de perus. Mas a boa notícia é que com acompanhamento profissional de qualidade, atuando sempre na prevenção e na profilaxia, que é o melhor jeito, que é mais vantajoso economicamente, então, e para erradicar a doença também, a gente percebe que somos capazes de minimizar drasticamente esse impacto e eliminar essa doença das grandes.
aí que entra o nosso trabalho do médico veterinário. Nós somos parte fundamental desse processo, porque só pode se ter uma profilaxia de qualidade, um trabalho de prevenção de qualidade, se tivermos um bom médico veterinário trabalhando. Então, o que conclui, tiro de lição aqui, que o nosso trabalho é fundamental para o combate da estomonose, para a avicultura brasileira e para qualquer outra coisa, para qualquer outro tipo de criação funcionar perfeitamente. O nosso trabalho é super importante. Agora tem um pequeno questionário aqui de 3 perguntas de fixação, né? Tanto para a gente quanto para os outros colegas de turma, para poder fixar melhor o aprendizado desse trabalho. Então vamos lá as perguntinhas aqui. Primeira pergunta. Por que a estomonose gera prejuízos econômicos aos produtores de perus? Segunda pergunta. Sabemos que a infecção por Stomonas meleagrides pode se dar por ingestão do ovo embrionado de Heterax gallinarum. Porém, a infecção das aves também pode ser feita através das minhocas. Explique como. E por último, terceira pergunta. Cite 2 medidas que devem ser tomadas nas granjas para evitar a estomonose. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado a todos pela atenção. Fiquem com Deus.